Você já sabe o quanto é importante encantar o seu cliente desde o primeiro contato com a sua marca, desde o primeiro momento. Afinal, é o encantamento que vai te diferenciar frente à concorrência. Então, se esta é a sua dúvida, eu tenho a resposta para você. Hoje no Saúde ou Tudo eu vou falar sobre 5 dicas de encantamento ao cliente para você demonstrar toda a sua potencialidade e fidelizar, cativar e conquistar o seu cliente desde o primeiro momento. Vem, dá o play que este Saúde on Tudo é para você! De maneira geral, para você encantar o seu cliente desde o primeiro momento, você deve tornar-se inesquecível. Sabe aquele velho parâmetro, às vezes até alguns memes que surgem na internet com expectativa versus realidade? É justamente aí que você deve encantar o seu cliente. Supere as expectativas dele quanto ao serviço de saúde que você presta desde o primeiro momento. Descubra quais os desejos do seu cliente, qual a necessidade dele. Lembre-se que desejo é diferente de necessidade. Desejo é aquilo que eu gostaria de ter, enquanto necessidade é aquilo que eu preciso ter. Eu gostaria de ter uma Ferrari, isso é um desejo, mas eu preciso ter uma Ferrari? Isso é uma necessidade. E você, enquanto gestor de saúde, para encantar o seu cliente, em primeiro lugar, deve aprender a diferenciar o que é desejo do que é necessidade. O seu cliente pode desejar ter uma manicure dentro da sua clínica de estética. Mas será que isso é uma necessidade? Será que esse investimento vai trazer um retorno financeiro para a sua empresa ou um retorno de imagem, um retorno de satisfação do seu cliente? Então, avalie esses dois parâmetros, desejo versus necessidade. E a partir daí, siga estas 5 dicas que eu vou te dar agora para encantar o seu cliente desde o primeiro momento. Vamos lá? E a primeira dica que eu vou te dar é a seguinte: pense nos pontos de contato. Como o próprio nome nos indica, são justamente aqueles pontos que o seu cliente tem contato com a sua empresa. E aí é preciso que você mapeie estes pontos. Por exemplo, alguns pontos de contato comuns são telefone, internet, website, mídias sociais, indicação, infraestrutura, fachada, mídia impressa, outdoor, mídia de rádio. Estes são alguns pontos de contato muito comuns na área de saúde, mas é preciso que você elenque, mapeie todos os pontos de contato e em cada um deles crie uma experiência única ao cliente. Personalize o atendimento. Os clientes se identificam mais e são fiéis a marcas que os tratam de modo único e exclusivo. Personalizar o atendimento quer dizer que a sua equipe é capaz de oferecer um serviço ou um produto adequado à necessidade do seu cliente. Por exemplo, um caso muito comum são as clínicas de estética, não é? Você tem alguns pacotes básicos, mas para cada cliente você tem um pacote personalizado de acordo com a necessidade, a situação financeira, o momento de vida, os objetivos daquele cliente. Então, enquanto profissional de saúde, independente do serviço que você presta, você deve sempre pensar em oferecer um serviço personalizado ao seu cliente desde o momento que ele chega ao seu PDV, desde o primeiro momento de contato que ele tem, até mesmo pela internet. Por exemplo, se o seu cliente for um homem ou for mulher, você pode personalizar o seu site com cores, com informações voltadas àquele perfil de público masculino ou feminino, ou até de acordo com a faixa etária daquele público. Da mesma maneira, no seu local de trabalho, na sua clínica, no seu hospital, na sua academia, você pode, neste caso, por exemplo, ter um ambiente masculino, um ambiente feminino, um ambiente apenas para adolescentes, outro para crianças. A terceira dica é: cuide da imagem da sua equipe. A sua imagem, eu sempre bato nessa tecla, a imagem da sua equipe é a sua imagem fora do seu consultório. Então, pense como a sua equipe está se apresentando visualmente, a qualidade e o estado de conservação das roupas, a maquiagem, o cabelo, a aparência física. A quarta dica, talvez uma das mais importantes, é a seguinte: resolva problemas.
Para resolver problemas, a sua equipe deve estar motivada e ter autonomia para que eles possam solucionar as principais demandas, questionamentos, reclamações, sugestões do seu cliente sem depender exclusivamente de você. Eu falei sobre isso em um dos programas passados do Saúde on Tube, sobre como nós falamos de motivação de equipe. Eu deixei aqui abaixo o link para esse vídeo para que você tenha acesso e saiba um pouquinho mais sobre autonomia e motivação de equipe. Então, resolver problemas é um dos fatores de diferenciação e de encantamento ao cliente no mercado de saúde. Ao invés de oferecer um determinado produto ou serviço, ofereça ao seu cliente a solução do problema dele. Para isso, você deve, então, saber, afinal, qual que é o problema que o seu cliente quer resolver, não é? Problema de autoestima, problema de saúde, problema de imagem, e ofereça para ele a solução deste problema. E por último, para encantar o seu cliente, a quinta dica que eu quero te dar é a seguinte: seja empático. Empatia é diferente de simpatia. Empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro e ver aquele problema sob as lentes do outro para oferecer a melhor solução a ele. Ou seja, não é pensar com a minha cabeça, mas é aprender a pensar com a cabeça do meu cliente de acordo com o momento que ele está vivendo, com o problema que ele tem, para que aí eu possa, enquanto profissional de saúde, oferecer a melhor solução para aquela demanda. É muito comum, quando nós não pensamos sobre o véu da empatia, oferecer ao nosso cliente soluções prontas para aquela demanda que nós achamos que o cliente tem. Então eu ofereço uma solução, por exemplo, para a gordura localizada ou para a perda de peso. Mas a partir do momento que eu coloco o véu da empatia sobre os meus olhos, o óculos da empatia, e passo a ver com os olhos do meu cliente, eu passo a entender que às vezes aquele produto, aquele serviço que eu estou oferecendo a ele não é o mais interessante, o mais adequado de acordo com o momento emocional, de acordo com o momento financeiro, de acordo com o momento familiar que ele está vivendo. E a partir do momento que eu entendo essas diferenças, eu remodelo o meu produto e o meu serviço para que eles sejam mais adequados a essa realidade do meu cliente. Assim, aumenta o meu poder de captação, de fidelização e de encantamento ao cliente. Porque tudo que nós procuramos enquanto seres humanos é ser compreendidos. E você, enquanto profissional de saúde, enquanto profissional de maneira geral rumo ao sucesso, deve primeiro pensar em compreender para depois ser compreendido. É preciso coragem para compreender o outro, é preciso empatia para compreender o outro, é preciso respeito, coragem e respeito para compreender o outro antes de ser compreendido. Então, eduque a sua equipe, estimule a sua equipe para que ela entenda o cliente, para que ela faça as perguntas adequadas ao cliente, para que, em primeiro lugar, ela entenda a necessidade e o momento de vida do cliente, para aí sim oferecer a melhor solução de produto ou serviço de saúde para ele. E aí você vai ver como a sua equipe vai encantar o seu cliente frente à concorrência. Aqui com o Saúde on Tube. Agradeço a sua audiência, a sua visualização. E te aguardo na semana que vem para que a gente possa continuar falando sobre assuntos relacionados à gestão em saúde, marketing para a área de saúde, atendimento e relacionamento com o cliente. Se você gostou desse programa, não esqueça de curtir logo aqui embaixo. E não esqueça de me seguir no Instagram e no Facebook para receber dicas diárias nessas 3 áreas para você, profissional de saúde que quer aprimorar a gestão da sua clínica, do seu hospital, do seu consultório, da sua academia, do seu negócio de saúde. Muito obrigada. Se você tiver críticas, reclamações, elogios, sugestões de assuntos sobre os quais você, profissional de saúde, quer ter acesso aqui no Saúde on Tube, é só deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te responder. Muito obrigada, tenha uma excelente semana e até a próxima!